nasci num lar católico, pai e mãe muito bem católico, missa toda semana, batizei, crismei, primeira comunhão, tudo conforme manda o protocolo. Porém, como o Pedro acabou de dizer aí, a minha vida era como a vida da maioria dos católicos, vivendo uma vida de bebedeira, Sim. vida sexual desregrada e festas. Mas tudo isso eu sempre achei normal. Não vou dizer que minha consciência não acusava de vez em quando, mas era uma coisa muito leve. Era como se Deus não se agradasse, mas jamais iria me condenar por aquilo. Porque no final de contas, Deus é amor, Deus é bom. Na Igreja Católica, eu sempre ouvi falar muito do amor de Deus. O que mais se prega nas homilias é que Deus é um pai de amor, que nós temos que amar o próximo, ser boas pessoas. Essa é a mensagem que eu ouvi desde criança. Agora, por isso eu conseguia pecar e ter a certeza ainda de que eu ia para o céu. E quando eu fiz 20 anos de idade, estava ali no auge da minha vida de pecado, sentindo um vazio enorme no meu coração que nada preenchia, bem frustrado também financeiramente, afetivamente, né? Tinha passado por um fim de um relacionamento e bem acabado mesmo, num sábado à noite, em vez de sair para poder me distrair como sempre eu fazia, eu decidi assistir um filme e passando a mão ali, escolhendo alguns filmes que tinham ali em casa, eu escolhi um filme chamado A Virada, que era de um vendedor de carros. Esse filme era um filme evangélico, mas eu não sabia. Até porque se eu desconfiasse que o filme fosse religioso, com certeza eu não iria assistir, não ia servir para distrair minha cabeça naquele momento. E assistindo aquele filme foi um impacto para mim aquilo lá. O Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito forte, abriu os meus olhos e eu pude enxergar o que era um verdadeiro arrependimento. Embora eu me confessei, já havia me confessado inúmeras vezes com o padre, e enfim, eu não tinha entendido ainda o que era um verdadeiro arrependimento. E Sim. naquele dia eu entendi. Então, naquele sábado à noite, isso foi em 2010, eu tinha 20 anos de idade, eu entrei no quarto, fechei a porta e falei, eu vou fazer igual esse homem do filme. Eu vou dizer para Jesus que a partir de hoje eu vou viver para agradar ele. E aí eu decidi abandonar a embriaguez, o sexo antes do casamento, e enfim, fui passando um pente fino na consciência ali e tomando a decisão de abandonar a vida de pecado. E falei para Jesus que ia começar a ler a Bíblia. Porém, o filme não falava de religião. Sim. Então, logo eu entendi que eu poderia continuar na Igreja Católica. A mensagem do filme era: se arrependa, larga os pecados que a sua consciência condena e começa a ler a palavra de Deus e seguir ela. Foi essa decisão que eu tomei. A Dormi no mensagem sábado. estava ali. A mensagem do Evangelho estava ali. Foi suficiente para minha alma ser salva naquela noite. Quando eu acordei no domingo cedo, aí foi a minha surpresa, porque eu olhei para o meu coração e não reconhecia mais ele. Eu tinha sofrido uma transformação ali durante a noite que a Bíblia dá o nome de novo nascimento. Foi ali que eu nasci de novo. Aquela angústia, o aperto que eu sentia no coração desapareceu e meu coração foi cheio de paz, de alegria, né? E por me sentir tão leve e tão pleno com uma alegria que eu nunca havia experimentado, eu já havia feito retiros na Igreja Católica, onde você passava ali 2 dias trancado diante da presença do Santíssimo Sacramento, em momentos de orações e louvores e tantas outras coisas, onde eu saía me sentindo bem. Porém, aquilo durava 2, 3 dias, depois ia passando. E é aquilo que muitos chamam de fogo de palha. Era uma coisa Sim, emocional, mas sim. depois a velha vida voltava, os prazeres, os pecados voltavam a me prender. Nesse dia foi diferente. Eu senti uma força, uma alegria tão grande no meu coração que eu tive certeza que eu nunca mais ia voltar para aquela vida velha. Falei, agora eu vou seguir a Jesus. E, enfim, aí comecei a ler a Bíblia todo dia, com aquela fome, com aquele prazer, e tudo isso na Igreja Católica. Então comecei a frequentar grupos de oração, que é um movimento da renovação carismática católica, que se assemelha muito ao culto. Na verdade, eles aprenderam com as igrejas evangélicas. Tem momentos de louvores, onde o leigo pode pregar, pode ministrar cura, libertação, pode até expulsar demônio. Exercita-se ali a busca, incentiva, na verdade, os irmãos a buscarem dons espirituais, enfim.
E Sim, ali eu me encontrei muito. Falei, acho que aqui é o meu lugar. Depois de 1 ano e 3 meses frequentando assiduamente ali os grupos de oração, cada dia eu estava numa paróquia diferente. Segunda-feira eu ia em uma, quarta-feira eu estava em outra, quinta, porque eu queria ir todo dia. Como cada sim. paróquia tinha um dia específico, né, dos carismáticos se reunirem, então quase todo santo dia eu estava em algum lugar. Eu queria orar, eu queria louvar, eu queria preencher minha alma com aquilo. Essa altura do campeonato eu já estava longe da minha vida do mundão. Meus velhos amigos já tinham se afastado de mim, estava bem diferente. Com 1 ano e 3 meses, eu recebi um chamado, um convite para pregar nesses grupos de oração. E meu coração já estava ardendo com o desejo de pregar. E eu queria pregar para os católicos realmente se converterem. O meu maior desespero quando eu chegava na missa era não ver o padre falar que as pessoas tinham que se converter. Depois que os meus olhos se abriram, eu continuei indo na missa, eu sentava ali e eu ficava na expectativa. Eu pensava, agora ele vai falar. Ele vai falar. E ele não falava. E aquilo foi dando uma dor no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu. Antes, para mim, era normal a missa, mas depois que os meus olhos se abriram, eu me perguntava por que o padre não fala para esse povo a verdade que eu conheci. Isso Não foi me dando fala. um desespero, porque não é um padre ou dois. De maneira geral, você visita uma paróquia, dificilmente o padre vai abrir a Bíblia e falar: olha, meu povo, vocês precisam se arrepender, largar o mundo, o pecado, e chamar o pecado pelo nome. Não, Sim, João. era uma passada de pano ali, e isso foi me indignando até que eu recebi o chamado para começar a pregar o evangelho Glória a ali Deus. na igreja. Sim. Aquele testemunho que você postou nas redes sociais, você poderia contar para nós? Sim, sim, sim. Então, pregando nos retiros, eu conheci a minha esposa. Ela se parecia muito com crente, mas somente na vestimenta. Usava uma saiona, porque ela fazia parte de um movimento dos escravos de Maria. É um movimento de consagração a Maria baseado no livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção. E Sim. ela participava desse movimento. Então, um dia eu conheci ela na igreja, a gente fez amizade, começamos a namorar e Aham. nos casamos. No entanto, um dia, enquanto eu estava rezando um terço no monte, porque até então eu aprendi que era assim que eu devia buscar a Deus, além de orar com Deus, mas principalmente eu precisava rezar o terço. Um amigo meu, ele se aproximou de mim, ele era crente, e citou para mim 1 Timóteo 2,5. Ele disse: olha, eu vi você rezando o terço aí, com bastante fervor e sede. E você sabia que a Bíblia diz que existe somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por resgate, em resgate por todos nós? E aquilo me incomodou. No entanto, como eu estava muito envolvido já, a essa altura eu não era mais o católico de IBGE, que eles falam, né? Toda vez que um católico sai da igreja, eu era católico de IBGE, Aham. né? E aí eu falei, não, eu vou investigar agora, vou me aprofundar na doutrina católica para poder responder esse rapaz. E aí, na época, o padre Paulo Ricardo, assim, estava em ascensão. Não tinha ainda padre José Eduardo, não tinha essa galera aí. Era padre Paulo Ricardo na veia. Você queria aprender, você procurava falar com o padre Paulo Ricardo. E aí eu pesquisei os sites dele, comecei a ouvir os ensinamentos dele e de outros também, e eu sempre tinha uma resposta para trazer para esse meu amigo. O problema foi que chegou um momento onde nem eu mais estava acreditando nas respostas que eu estava dando. Eu percebi que eu estava mais interessado em vencer o debate com ele e não dar o meu braço a torcer do que encontrar de fato a verdade. Sim. E Deus me deu essa graça, o Espírito Santo tocou meu coração de forma que eu entendi que o que importava era a verdade, seja de qual lado ela estivesse, seja do lado católico ou do lado Sim. evangélico. Então eu falei, quer saber? Em vez de ficar procurando aqui apenas argumentos para responder, simplesmente por orgulho, para não dar o braço a torcer, eu vou de fato examinar, para ver qual lado está certo. E aí, comecei a examinar verdadeiramente, e aí, para minha surpresa, o que mais me chocou foi a clareza da doutrina protestante evangélica. Porque os E a textos simplicidade. falam de maneira clara, a Bíblia fala claramente que há um mediador, que há um intercessor, que Jesus intercede por nós. E esses textos são claros. Já do lado católico, não tinha essa clareza. Por exemplo, Hebreus 7,25 diz que Jesus pode salvar totalmente os que por meio dele se achegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. E aí, quando eu procurava algum texto que desse base para a doutrina católica de intercessão aos santos, simplesmente eu não encontrava. O que eles apresentavam para mim, na maioria das vezes, era o texto de Bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho. Sim. Como eu frequentava muitos retiros, o que os padres e pregadores de retiros mais pregam quando vão falar sobre Maria, por incrível que pareça, não é os textos lá de Apocalipse, que fala de uma suposta intercessão de santos, que eles distorcem bastante, mas não. É Bodas de Caná. Maria intercedeu e Jesus transformou a água em vinho. Então, quando eu fui examinar esse texto, eu levei um choque muito grande, porque dessa vez eu estava com o coração aberto. Sim. E o que me chamou a atenção, por exemplo, é que Maria intercedeu de fato. Ela pediu para Jesus resolver aquela situação. Porém, ela fez isso enquanto estava viva, ou seja, quando estava aqui na Terra. E qualquer um de nós podemos interceder uns pelos outros. Então, nisso eu vi que não era suficiente para mim crer que hoje ela está lá no céu intercedendo. Né? Nós temos o centurião que intercedeu pelo seu servo que estava à beira da morte, a mulher cananeia que foi até Jesus e pediu pela sua filha que estava endemoniada. Todos eles intercederam e Jesus os ouviu. Será que agora eles também estão no céu intercedendo por nós? Obviamente que não. Nem a Igreja Católica crê nisso. Enfim, foi ficando claro para mim que era uma forçação de barra. E aí chegou um momento que eu estava rezando o terço e bateu aquela dúvida muito forte. Falei, peraí, e se isso aqui for uma grande perca de tempo? Porque eu não estou encontrando base nenhuma para justificar a intercessão de santos. E com o tempo eu fui largando e parei de rezar o terço. Mas agora, só para não pular essa parte, que foi quando eu fui convencido, conhecendo a minha esposa católica, nos casamos, e aí eu vivendo todo esse processo. Minha esposa católica, mariana, romana, só não era corintiana. Eu acho que se fosse, talvez teria dado um divórcio. Mas ela não era, não. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que é o que o pastor Eliseu comentou que ele viu no meu vídeo. Isso aqui deu muito o que falar. Eu recebi muito ódio de muitos católicos por mostrar isso aqui. Não, eles parecem que tem um grupo do ódio, o gabinete do ódio. João sumiu para mim aqui, ó. Isso aqui, essa folha... Gaião Banzoli sabe o que é isso. Foi a folha que a minha esposa escreveu quando ela fez a escravidão a Maria. Ela se tornou escrava de Maria. Ela usava uma corrente que simbolizava a escravidão e escreveu essa folha aqui. Tudo. Essa folha aqui, muita gente perguntou assim, mas como que vocês têm guardado essa folha até hoje? Por que não jogou fora? Na verdade, que não estava guardado. Essas folhas aí é tipo um pacto que a pessoa faz? Isso, é tipo um pacto de sangue com Nossa Senhora. Eu falo nossa para facilitar. Não, mas isso é uma experiência isolada, pessoal dela, ou muitas pessoas fazem? Isso, eu vou explicar. Isso, muita gente me perguntou isso. Então, isso aqui não estava guardado, primeiramente, isso aqui estava esquecido. Ela achou com muita dificuldade. Um dia, numa conversa, eu pedi, será que você não consegue achar aquele papel? E enfim, mas eu vou mostrar aqui a assinatura. Como é que é feita essa consagração? Tem uma folha onde você escreve bastante coisa aqui, se consagrando a Maria. E aqui, isso aqui os católicos vão reconhecer. Deixa eu ver. Tem a assinatura dela aqui em cima, o nome dela, e do lado aqui a assinatura do padre. O padre assinava, concordando. É forte. E aí furava-se o dedo dela e ela fez aqui com sangue o sinal da cruz, como um pacto mesmo de total escravidão a Maria. Para explicar isso aqui é o seguinte, isso aqui está marcado aqui a data, ó, que aconteceu. Foi em, bom, não vai aparecer aí, mas tudo bem, 2013. Nesse tempo aqui, esse padre, ele fazia essa proposta para as pessoas, de sangrar o dedo e fazer um pacto completo ali. E aí, vai mudando o padre, o pessoal, é uma comunidade que faz isso aqui, é uma comunidade católica. E aí vai vindo outros padres, e nem todos, na verdade, a maioria deles não chegam a esse extremo de pedir para sangrar o dedo. Isso não está lá isso não está ali não é uma das exigências. O que se pede de verdade é para se entregar de corpo e alma mesmo para Maria. Fazer tudo através dela e por meio dela. Eles pegam, por exemplo, o texto de Romanos 11:36, onde diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nesse livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção, eles colocam o nome de Maria, dizendo que de Maria, por Maria e para Maria são todas as coisas. Aqui, João? Sim. E aí,
essa era a minha esposa. Então você imagina, Sangue de Jesus tem podemos. rezava rosário com uma força, de repente um dia eu chego para ela e falo: meu amor, é o seguinte, estou pensando seriamente em ir para a igreja evangélica. E aquilo para ela foi um choque muito forte, porque lembrando, ela me conheceu pregando em retiros da igreja católica. Naquele vídeo, opa, caiu ali? Caiu a imagem? Não, eu tô aqui. Tá. Aquele vídeo que o senhor viu, eu coloco algumas fotos ali onde eu estou pregando em retiros. Então, uma mulher católica, fervorosa, conhece um homem pregando em retiros. O que se espera desse homem? Pô, é a família perfeita, vai ser católico até morrer. Nasci católico e vou morrer católico. Quando eu dou a notícia para ela, de que dentro desse contexto, onde que a gente viajava junto para cidades aqui da região, cada final de O semana, Renan sumiu pra mim, João. sumi? Desliga a câmera e liga, por favor, Renan. Sim, Aí. apareceu? Meu amor, eu tô indo pra igreja evangélica. Isso. E aí, foi um choque para ela, o mundo dela desabou. Então, o que aconteceu? Nosso casamento virou um inferno, porque virou uma divisão muito grande, sabe? E, por exemplo, a gente dormia na mesma cama, mas vivia em mundos diferentes. Então, foi acabando o diálogo, a alegria foi acabando nas conversas, porque nós não compactuávamos mais das mesmas conversas, das mesmas Sei. ideias. Ela ia para a missa sozinha, domingo cedo, eu ia para o culto domingo à noite, no meio de semana também. E às vezes o culto estava gostoso, maravilhoso, eu até esquecia do meu problema, mas quando eu chegava em casa, eu olhava Sim. nos olhos dela e ela me encarava com aquela força, com aquele olhar de reprovação, tipo, você está destruindo a nossa família. Esse era o dilema que a gente vivia. E o pior de tudo é que muita gente, meus amigos católicos, que estavam ali acompanhando nos bastidores, diziam: olha, divisão não é de Deus, divisão é do diabo. Se a doutrina evangélica está causando divisão no seu lar, só pode ser o diabo agindo, porque Deus não é Deus de divisão. E aí eu tive que me agarrar muito na Bíblia, onde o próprio Jesus disse que eu não pense que eu vim trazer paz na terra, Sim. mas sim trazer uma espada, ou seja, eu vim trazer conflito, guerra, muitas vezes entre os próprios familiares. E eu experimentei isso na pele. Mas para adiantar um pouquinho, finalmente chegou o dia, depois eu fui criando muita coragem, muita força e falei: estou indo para a igreja evangélica. E fui mesmo para a igreja evangélica. No entanto, depois de uns 6 meses na igreja evangélica, agora não era mais um pregador, eu era simplesmente um membro ali, a minha esposa decidiu fazer as malas para ir embora. Decidiu fazer as malas, a gente já tinha a nossa primeira filha, que por sinal o nome dela era Maria, Maria Meu Emanuele, nós demos Deus. esse nome em homenagem a Maria, mãe de Jesus, porque o nosso amor por Maria nunca foi abalado. Mesmo depois que eu virei protestante, eu soube muito bem separar a Aparecida de Sim, Maria. claro. Claro. E a gente sempre explicou para ela por que o nome dela é Maria, porque ela foi uma serva do Senhor. Enfim. Sim. E ela fez a mala para ir embora com a minha filhinha, e aquilo doeu muito no meu coração. Quando eu vi Meu elas Deus. se arrumando para ir embora, meu coração partiu. Eu chorei muito, fiquei desesperado, e Meu ali eu Deus. retrocedi. Ali eu vacilei, falei: então tudo bem. Para salvar a minha família, então eu vou voltar para a Igreja Católica. Só que daí eu falei: não vou mais pregar, não vou mais ser ativo, não vou fazer nada. Só vou ficar ali sentado na missa, simplesmente para não perder a minha família. E foi isso que eu fiz. Durante 5 meses, eu fiquei acompanhando a minha esposa como um morto-vivo, como um zumbi dentro da igreja. Não tinha uma gota de alegria na minha alma. Estava completamente perdido em todos os sentidos, porque agora não estava mais nem de um lado e nem do outro. E depois de 5 meses nessa angústia, um dia eu estava sozinho dentro de casa, dobrei meus joelhos, clamei a Meu Deus, Deus. pedi para ele me dar uma direção e falei para ele clarear a minha visão, para que eu pudesse enxergar onde é que eu estava errando, porque a minha vida perdeu completamente o sentido e o propósito. Eu não enxergava mais perspectiva. Quem tem um chamado para pregar sabe como é que é. Quando você sai da vontade de Deus, além de você estar em pecado, em desobediência, ficar sem pregar, fugir do chamado de Deus é um peso Sim. muito grande. A Sim. consciência te pesa, você perde a perspectiva de futuro. Se você tem um chamado, você não consegue se ver fazendo outra coisa. Então, era muita dor. E aí eu clamei, chorei diante de Deus, me debrucei no chão e abri a Bíblia, pedindo para que ele falasse de uma maneira muito clara, muito convincente comigo. E naquele momento, eu abri a palavra de Deus e li a passagem de Deus e Abraão, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho
E a Bíblia diz que Deus provou Abraão, querendo saber ali quem é que ele amava mais. Se ele estava disposto a perder seu filho, que ele tanto amava, por Deus, se ele amava mais a Deus. Naquele momento, Deus me falou: Renan, eu estou te provando. Estou simplesmente querendo ver quem é que você ama mais. Se é a minha palavra, se é a verdade do Evangelho, se é eu ou se é a sua esposa. E por enquanto, você está escolhendo a sua esposa. Por isso que a sua vida não está andando. Meu Deus, aquilo foi um choque forte. Só que a vantagem é que quando Deus fala, ele também dá coragem. Ele também traz aquela convicção. E eu me levantei cheio dessa convicção, procurei ela novamente e falei: meu amor, é o seguinte, Deus falou comigo, de fato agora eu estou indo para a igreja evangélica, e se você fizer as malas para ir embora, infelizmente, eu não poderei fazer mais nada. E fui para a Meu igreja Deus evangélica. do céu. Foi forte. Nesse momento, ela fez as malas de novo para ir embora. Todo aquele cenário, aquela pressão, aquela circunstância. Eu entrei numa salinha aqui dentro de casa, fiquei clamando só a misericórdia de Deus, porque dessa vez eu sabia que eu ia ficar firme com ele, né? Mas ainda assim eu pedi misericórdia. Falei: Deus, custe o que custar, eu vou ficar com o Senhor. Mas não deixe isso acontecer, não. E aí ele colocou a mão nela e ela não conseguiu sair de casa. Mas o casamento continuou o inferno. Porque agora ela se conformou em viver o inferno. Antes ela queria fugir do inferno. Agora ela se conformou e a nossa vida ficou de cabeça para baixo. Foi nesse momento que, à beira do divórcio, à beira de um fim do nosso matrimônio, nós conversamos juntos e tomamos uma decisão. Muito difícil. Que decisão era essa? Nós iríamos orar juntos, todas as noites, pedindo para que Deus revelasse a vontade dele para nós. Não a vontade do Renan e não a vontade da minha esposa, mas a vontade dele, com o compromisso de nos curvarmos à vontade dele, independente qual seja. Ela topou e nós começamos. Todas as noites, na sala, a gente ligava um louvor, apagava as luzes e começava a clamar a Deus de pé, buscando a presença de Deus. Foi 2 dias, 3 dias, 4 dias, não me lembro ao certo quantos dias. Mas uma dessas noites, melhor dizendo, o Espírito Santo veio sobre ela e ela disse assim: me dá um tempinho, porque eu preciso ir ali falar a sós com Jesus. E ela saiu da sala e foi para o quarto. Eu fiquei sozinho ali orando, falando com Deus. Naquela expectativa, falando: meu Deus, será que é agora? Né? E eu sempre orava dizendo: Senhor, quebra o orgulho, destrói o apego às tradições religiosas, familiares, quebra isso, Senhor. Parecia impossível, meus irmãos, parecia impossível aquilo de acontecer. Um dia ela olhou nos meus olhos e disse assim: olha, eu nunca, nunca vou virar crente. Grave muito bem isso que eu estou te falando. E aí, ela foi lá, deu a sós dela com Jesus, depois voltou e disse assim: senta aqui que a gente precisa conversar. Eu sentei e ela disse assim: olha, já faz um tempo que está acontecendo algo comigo, mas eu não contei para você. Eu fiquei me perguntando o que será que é. Naquela expectativa. E ela disse assim: olha, é o seguinte, tem uma voz falando comigo e ela não me deixa mais em paz. Quando eu deito para dormir, essa voz fala comigo. Quando eu estou lavando louça, essa voz fala comigo. Quando eu tento rezar, essa voz fala comigo com tanta força que eu não consigo mais suportar. Essa voz está me deixando perturbada. Se eu não fizer o que essa voz está pedindo, eu vou viver perturbada, porque é uma voz muito forte. E eu falei: o que essa voz está pedindo para você? Então ela disse: ela está dizendo que eu preciso também deixar a igreja católica para seguir com você na igreja evangélica. Aí por fora eu fiquei assim, né? Mas por dentro eu tava dando uns pulos dessa altura. Meu irmão, quando eu vi ela Nossa. falando isso, rapaz, porque quando eu tentei evangelizar ela, só dava briga. Quando eu tentava abrir a Bíblia, falar para ela, só dava briga. Com- Aí um dia Deus pediu para mim parar. Para de tentar fazer. E eu Deixa parei. que eu vou falar. E quando eu parei de tentar falar, Deus começou a falar de uma forma como só Ele, só o Espírito Santo pode fazer. Porque é o Espírito Santo, conforme diz a Bíblia, que convence do pecado, da justiça e Meu do juízo. Deus do céu. Foi tremendo, pastor. Foi algo assim que... Tá, e aí? E Completa. aí, ela tomou essa decisão, fiquei chocado ali. E aí começou a ir comigo para a igreja evangélica, mas falou: eu não vou batizar, porque eu já sou batizada. E o batismo é um só, né? Mas só quero obedecer essa voz, eu só quero ter paz.
Mas ela estava durona, resistente ainda. Foi tipo Jonas mesmo, sabe? E aí ela começou a ir na igreja evangélica. De repente, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dela. Começou a falar fortemente que ela precisava se entregar de corpo e alma. Da mesma forma como ela era consagrada a Maria, porque na oração de consagração ela consagra o corpo, os olhos, os ouvidos, tudo para Maria. Agora ela precisava se consagrar inteiramente a Deus através do batismo, se consagrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo foi falando com tanta força, sem eu abrir a boca para dar um pio, que ela simplesmente Rapaz, procurou meu pastor e falou: eu quero batizar, quero descer as águas. Essa altura, ela já tinha deixado cara, a essas coisas, crença. eu ouço muitos testemunhos, mas eu ainda não me acostumei com o sagrado. Isso ainda me impacta. Glória a Sim, Jesus. glória a Deus por isso. E aí ela, graças a Deus, se libertou do terço, da reza do terço, enfim, todos os Então sacramentos, é a enfim. sua esposa. É a minha esposa que eu tô hoje. Moça, eu tava tremendo de medo aqui. Ô, Gel, Gel, Trocou eu de tava, esposa. eu já tava pensando assim, meu Deus, o cara vai falar que Jesus mandou ele largar o casamento e vão questionar por que que Jesus não tratou o casamento do cara, preferiu mandar Cancela a o cara live, desfazer. cancela a live.